Glória a Deus. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo nesta tarde? Irmãos, esta tarde é diferente. Eu sinto a presença do Eterno neste lugar. Oh, aleluia. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero te convidar a você abrir a tua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 2 e versículo de número 23. Livro do Êxodo, capítulo de número 2 e versículo de número 23. Oh, aleluia. Eu vou me controlar aqui um pouquinho, irmãos, porque a minha vontade é de pular aqui, irmã Miriam. Oh, glória a Deus. Ninguém pode conter a presença dEle, ninguém pode suportar a sua presença. Seja o mais duro de coração, não pode suportar a presença de Deus. Glórias a Ti, Senhor, aleluia. Livro do Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Capítulo de número 13, versículo de número 7, diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Versículo 9 diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Por bondade, pô-me teu assento nesta tarde. Glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, agradecendo, como disse o irmão Joabe, né? Já estamos aqui, já é carteirinha repetida, né? Que Deus abençoe os nossos irmãos, a todos que estão aqui nesta tarde e que já sentiram a presença do Espírito Santo. Irmãos, eu quero entregar tudo aquilo que o Espírito ministrou ao meu coração nesta tarde, amém? No livro do Gênesis, irmãos, está narrado ou nos conta a história de como o povo hebreu chegou no Egito. No livro de Gênesis vai dizer que José, um dos filhos de Jacó, também chamado Israel, foi vendido por seus irmãos para uma caravana de ismaelitas que passava e ia em direção ao Egito. E a Bíblia diz, irmãos, que ele foi vendido. E teve ou estava naquele momento, José com a idade de 17 anos. Quando este se apresentou já lá no Egito perante Faraó, quando este interpreta o sonho de Faraó, estava este com 30 anos de idade. Ou seja, se passaram 13 anos, mas a promessa de Deus se cumpriu na vida de José. E a Bíblia nos diz então, queridos, que agora José estava no Egito. E quando aconteceu uma grande fome na terra, e esta fome era tão extrema de tal maneira que não se havia pão, não se havia alimento, mantimento em nenhum lugar na terra, exceto no Egito, pois José havia interpretado o sonho de Faraó. E qual era o sonho? De 7 vacas gordas que simbolizavam ali 7 anos de fartura, de bonança, e posteriormente 7 anos de fome, de escassez. E a Bíblia diz então que havia mantimento apenas no Egito, porque José estava sob a administração do governo ali no Egito. E a Bíblia diz que esta fome era tão grande que
os filhos de Jacó, os outros irmãos de José desceram ao Egito em busca de pão, em busca de mantimento. E a Bíblia diz que quando estes desceram ali para agora morarem no Egito, pois José havia o chamado para que esses morassem com ele ali no Egito, mais precisamente na terra de Gozém. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Gênesis capítulo 46 e versículo 27, que estes, quando desceram de Canaã para o Egito, eram 70 homens, ou seja, Jacó e todos os seus filhos, todas as suas esposas e também os filhos de seus filhos. 70 pessoas desceram ao Egito. Mas em Gênesis, ou Êxodo capítulo de número 12, versículo 37, vai dizer que agora, quando Israel, ou o povo hebreu, sai depois de 430 anos escravos no Egito, quando eles saem do Egito em busca da terra de Canaã, a Bíblia diz, irmãos, em Êxodo 12, 37, que havia 600 mil homens de pé, sem contar as crianças e sem contar as mulheres. Ou seja, irmãos, quando o Êxodo começa a narrar ali aquilo que aconteceu no Egito, por quê? Porque o povo se multiplicou de tal maneira, e aqui está, irmãos, a multiplicação, aquilo que Deus fez no povo hebreu, de tal maneira que esse povo se multiplicou, que levantou-se um novo faraó que não conhecia José, e ele, vendo que o povo hebreu se multiplicava, estava grande, aumentando em número, ele se preocupou dizendo: esse povo vai se rebelar contra mim, vai se aliar a outros povos, e esse povo aqui vai se rebelar e vai vir contra os egípcios. E a Bíblia diz então que ele começa a oprimir o povo hebreu no Egito. Ele começa a afligir o povo do Senhor. Irmãos, eu meditando na palavra de Deus, fiquei imaginando se Faraó, esse novo que se levantou no Egito, ele olhando para o povo e começou a oprimir, a escravizar, ele começou a afligir este povo. Isso não se compara a nada o que ele fez com aquelas crianças, a qual a Bíblia vai dizer que ele dá uma ordem às parteiras para que matassem todos os recém-nascidos que nascessem no Egito. E não obedecendo a ordem da parteira, a Bíblia diz que então este faraó insano, terrível, cruel, manda que as crianças, meninos do sexo masculino, fossem lançadas no rio Nilo. Então você imagina um homem que era capaz de fazer tudo isso, não iria escravizar o povo de Deus, não iria oprimir o povo de Deus. Mas, irmãos, trazendo esta breve introdução para que os irmãos entendam a mensagem nesta tarde, o Espírito Santo falava ao meu coração sobre essa leitura que eu fiz a partir do versículo 23 do capítulo 2, a qual o texto vai dizer que diante da opressão, da aflição, da servidão do povo, o que o povo faz? O povo geme, o povo clama ao Senhor, o povo começa a buscar ao Senhor. Irmãos, como disse a irmã nesta tarde, a irmã Miriam, toda ação ela gera uma reação diante do Senhor. E nesta tarde, querido, você que entrou aqui, eu tenho certeza que você vai ter uma ação diante do Senhor. E eu quero crer que nesta tarde o Senhor vai reagir diante da tua ação. A Bíblia diz que o povo começou a gemer e começou a clamar ao Senhor diante da aflição e opressão que Faraó estava oprimindo. E eu fui buscar, irmãos, o que significa gemer. Porque o povo estava gemendo, porque o povo estava clamando. Gemer significa soltar lamentos, sussurrar. Clamar significa rogar, fazer exigências, exclamar em alta voz, bradar e implorar. Irmãos, nesta tarde eu vim pregar para duas classes de pessoas aqui. Pessoas que estão gemendo, sussurrando, lamentando,
levantando e pessoas que estão clamando nesta tarde. Irmã Janaína, qual é a diferença entre aquele que está gemendo e aquele que está clamando? Quem está gemendo não sai voz alta, é só lágrimas, como disse a irmã Alexandra aqui nesta tarde, é só sussurro, é só o seu coração falando, gritando em alta voz, mas não sai som da sua boca. E quem está gritando ou quem está clamando, irmão, o que significa? Significa que ele está falando em alta voz, está implorando, está rogando alguma coisa. A Bíblia nos descreve, irmãos, em 1 Samuel, capítulo de número 1, só para ilustrar aos irmãos o que significa alguém que geme diante do Senhor. A Bíblia nos fala de uma mulher chamada Ana. E esta mulher, a Bíblia diz que Deus havia cerrado a sua madre e ela não podia conceber filhos. E a Bíblia diz que esta Ana, junto com seu esposo Eucana, subiam de ano em ano a sacrificar ao Senhor. Mas o texto diz que um dia Ana se levanta e vai à casa do Senhor, e ela começa a orar ao Senhor e a falar com Deus, mas não havia palavras, voz na sua boca, porque é só o seu coração que estava falando. E até então o sacerdote olha para aquela mulher, o sacerdote Eli, e faz atenção à sua boca, porque ele não conseguia ouvir o que ela estava falando, porque não havia palavras altas, era só gemidos, era só sussurros diante da presença do Senhor, era só lágrimas que caíam do rosto daquela mulher. Oh meu Deus, aleluia. E nesta tarde, irmãos, há uma classe de pessoas que assim está nessa situação, mas há também uma classe de pessoas que está como aquele cego à beira do caminho. Quem é? Este cego está clamando ao ouvir que Jesus estava passando, e o que ele faz? Ele clama, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele grita, tanto é que ele grita que mandam ele calar, e quanto mais mandavam ele calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia nos fala também quando Jesus ele se retira para as terras de Sidom e Tiro. A Bíblia diz que saiu ali uma mulher cananeia e gritava e clamava em alta voz dizendo: Jesus, filho de Davi, a minha filha está miseravelmente endemoniada, a minha filha está totalmente possessa, Senhor. Jesus, filho de Davi, faz algo por mim, faz algo pela minha casa. E os discípulos dizem: Senhor, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós, despede essa mulher. Mas ela insiste com Deus, ela permanece a gritar, ela permanece em ir em busca do seu milagre. E a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz: mulher, tamanha é a tua fé. Para o cego, quando ele parou, ele disse: o que tu queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. E o Senhor deu visão a ele. Para quem clama, irmãos, há uma resposta de Deus, e irmã Janaína. E para quem está gemendo não tem resposta, tem também. 1 Samuel vai dizer, capítulo 1, que quando Ana retorna para sua casa, quando Ana retorna para a sua cidade, o Senhor se lembrou de Ana, e ela concebeu um filho. Ei, nesta tarde eu não sei se você está como Ana, gemendo, só sussurrando, só lágrimas saindo dos teus olhos, ou se você está como aquele cego à beira do caminho, ou como você está como aquela cananeia gritando e clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei quem é você nesta tarde, mas a verdade é que o Senhor tem resposta tanto para aquele que geme, sussurra, chora diante da sua presença, ou para aquele que clama, ou para aquele que grita: Jesus, eu preciso hoje de um milagre. Jesus, eu preciso hoje de uma resposta. Senhor, eu preciso de algo para
Quem é você hoje, nesta tarde? Alguém que está gemendo ou alguém que está a clamar, a gritar em alta voz? Não importa quem é você, se você está gemendo ou clamando, importa que Ele está a te escutar nesta tarde. Irmã, e por que você diz que Deus está a nos escutar nesta tarde? Porque o texto vai dizer que diante da aflição e da servidão e da opressão que Faraó estava fazendo com o povo hebreu no Egito, eles começaram a gemer e a clamar, e isso resultou numa resposta de Deus. O texto diz que o Senhor ouviu o seu gemido e ouviu o seu clamor. Irmãos, como isso é maravilhoso e mostra a onipotência e o poder de Deus. Porque se Eli estava tão próximo de Ana e não conseguiu entender nada que ela falava, e olha que Eli talvez estava numa distância pequena de Ana, mas o texto diz que ele ouviu o gemido. Ele, estando lá no céu, ouviu o gemido do povo que estava gemendo. Ouviu o clamor do povo. E nesta tarde o Senhor está ouvindo o teu gemido, está ouvindo o teu clamor. E mais do que isso, o Senhor viu a aflição que eles estavam passando. O Senhor viu o sofrimento que eles estavam passando. Queridos, o Senhor não é um Deus indiferente diante da nossa realidade, não. Ele se importa comigo e contigo. Ele ouve o teu clamor, Ele ouve o teu gemido, e mais do que isso, Ele vê a tua situação, Ele vê a tua realidade, Ele vê qual é o problema que você está passando lá no teu lar, Ele vê qual é o problema que você está passando no meio da tua casa, Ele vê. E o texto vai dizer que mais ainda, o Senhor se lembrou da aliança que havia feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Irmãos, o Senhor viu, o Senhor ouviu, e o Senhor se lembrou da promessa que havia feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. O Senhor lembrou-se da aliança, da promessa. O poder de um clamor, o poder de quem geme diante da presença do Senhor. Oh, aleluia! Nesta tarde o Senhor está dizendo: eu estou me lembrando da promessa que fiz a ti. Eu estou me lembrando da aliança que fiz a ti. Eu estou me lembrando daquilo que eu falei ao teu respeito. E isso só aconteceu depois que o povo começou a gemer e a clamar ao Senhor. A Bíblia diz que mais do que ouvir, mais do que ver, mais do que lembrar-se da promessa, o Senhor diz que conhece o sofrimento. Irmãos, isso é maravilhoso. Capítulo 3 de Êxodo, e versículo 7, o finalzinho diz assim: conheço-lhe o sofrimento. Conheço-lhe o sofrimento. Irmãos, conhecer aqui não é algo superficial, não. Esta mesma palavra se encontra lá em Gênesis capítulo 4, quando Adão conheceu a Eva. Está falando de intimidade, está falando de profundidade. O Senhor te conhece não de forma superficial, Ele conhece o que você verdadeiramente está passando, Ele conhece intimamente o que você está vivendo. Você lembra quando estava saindo da cidade de Naim aquela viúva, levando consigo seu único filho, e Jesus está entrando pela cidade, e a Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher chorar, e Ele disse: não chores mais, porque, irmãos, Jesus disse, Ele sentiu íntima compaixão. Ele sentiu íntima compaixão ao ver aquela mulher chorando, ao ver
Moisés: eu te conheço. Antes de você ser formado no ventre materno, irmãos, como isso é possível, irmão Joabe? Como, irmã Simone, Deus nos conhece a ponto de nos conhecer antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia, Ele já sabia do teu nome, da tua história, Ele já sabia da tua vida, Ele nos conhece intimamente. Ele ouve, Ele vê, Ele se lembra e Ele nos conhece. Versículo de número 8 diz assim, irmãos, do capítulo de número 3: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Irmãos, eu fiquei meditando essa palavra e o contexto desse versículo é: Deus ouve o clamor do povo e ouve o gemido do povo, porque está sendo oprimido. Aí então Deus levanta um homem chamado Moisés. Aonde está Moisés? Está em Midian. E a Bíblia diz que o Senhor aparece a ele em meio a uma sarça que ardia, mas ela não se consumia. E o texto vai dizer que era o próprio anjo do Senhor que apareceu ali. Aí Deus chega para Moisés para que esse se levante e vá livrar o seu povo da escravidão. Era esse o contexto em que estava vivendo o povo. Mas a Bíblia diz agora que o Senhor desceu para livrá-lo das mãos dos egípcios. Meu Deus! Às vezes, irmãos, a gente leva tão assim, eu estou orando, eu estou clamando, e isso não passa daqui. E não é verdade, irmãos. O poder de um gemido, irmão, o poder de um clamor verdadeiro, não é um clamor cheio de bonitas palavras, não é um clamor bonito para impressionar homens, não é um clamor bonito para impressionar a multidão, não. É um clamor verdadeiro, é um gemido da alma. O que isso faz, irmã? Isso faz o próprio anjo do Senhor descer para trazer uma resposta a Israel. O que isso faz, irmã? Um clamor sincero, um gemido, um sussurro sincero diante da presença. Isso faz o próprio anjo do Senhor descer para falar com Moisés. Por quê? Porque o gemido e o clamor do povo tinha subido diante do Senhor. Ele disse: eu não posso ficar aqui, eu preciso descer para trazer uma resposta para o meu povo. Eu preciso descer para levantar alguém para livrar o meu povo. Irmãos, eu não estou inventando, isso é a Bíblia que está dizendo que o povo clamou, que o povo gemeu e Deus desceu, o anjo do Senhor desceu para livrá-lo. Você pode levantar a tua mão, pelo amor de Deus, e dizer: Senhor, nesta tarde, seja em lágrimas, seja em grito, seja em gemido, seja em sussurro, eu vou te adorar, eu vou clamar a ti, eu vou clamar o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Oh, aleluia! É só homem que se impressiona, querido, com multidão. Deus se impressiona com coração sincero, verdadeiro, contrito, quebrantado diante da sua presença. É por isso que você estava chorando na madrugada. É por
por isso que você estava gemendo. E alguém só ouviu o sussurro. Ninguém entendeu, mas passou o telhado, passou o primeiro céu, passou o segundo céu e chegou ao terceiro, aonde ele está sentado à direita do Pai. Ibarabashore Amandorebaia, Imarabashore Amandorebagaramaгаia, Uribicai Doriabashore Amanderemaia. O Senhor nesta tarde está dizendo: eia, porque ainda não começou a clamar, porque ainda não começou a clamar, porque ainda não começou a gemer, a sussurrar na minha presença. Irmãos, quando eu clamo, sussurro diante da presença do Senhor, eu não estou fazendo isso a qualquer um, eu estou fazendo a Deus, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, aquele que tem o poder sobre os céus e a terra, aquele que pode mudar a tua história. Então capricha, querido. Se tiver que gritar, grite. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que abrir a boca e gritar, grite. Se tiver que levantar a tua mão, ou se pôr sobre os teus pés para chamar a atenção dele, faz alguma coisa, porque ele está te ouvindo. Desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Irmãos, e eu comecei a meditar nessa palavra e disse: Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque em Lucas capítulo 1 a Bíblia vai dizer que alguém desceu. Quem é? Um anjo Gabriel se apresenta a Maria, uma virgem desposada com José, e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, você vai conceber no teu ventre o Filho de Deus, ele se chamará Jesus. Oh, aleluia! A Bíblia diz que o Antigo Testamento é sombra das coisas futuras, daquilo que iria acontecer no Novo Testamento. Aqui, irmão, foi uma sombra daquilo que iria acontecer. O que? Jesus, o próprio Cristo, o próprio Deus, descer na terra. A Bíblia diz em João capítulo 1 e versículo de número 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1 e versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O próprio Deus, o verbo desceu para que a sua igreja possa subir, para que a sua noiva possa subir. O próprio verbo, o próprio Cristo desceu para que um dia eu e você venhamos subir no arrebatamento da igreja, venhamos subir quando tocar a última trombeta. Ele desceu para que você suba, ele se humilhou para que você fosse exaltado, ele se fez maldito para que você fosse abençoado, ele se colocou na posição de injusto para que você fosse justificado por ele. E marabashoria barabaia, urimarabashoria mandorebagaia. Aleluia, esse é o nosso Deus. Olha o poder de um clamor, olha o poder de um sussurro verdadeiro diante do Pai, olha o poder de um gemido, olha o poder de uma lágrima, de um choro perante a presença
Salmo 113 diz assim, versículo de número 4, eu quero ler com os irmãos, porque isso é muito lindo, irmãos. Eu sinto a sua presença neste lugar, oh bendito. Salmo 113, versículo 4 diz assim: excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Mas olha o que diz o versículo 6: se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, aquele que é acima de todas as nações, aquele que a sua glória é acima dos céus, aquele que não há ninguém semelhante a ele, e o seu trono está nas alturas. Ele se inclina, ele se abaixa para ver a terra, para ver o teu choro, para ver a tua lágrima, para ver a tua adoração. Oh, Deus Todo-Poderoso, Ele está inclinado, irmão. Ele está inclinado, irmã. Aleluia, para ouvir nesta tarde o clamor que está subindo até o céu, que está subindo até a sua presença. Este é o Deus que nós servimos. Ele se inclina sendo Deus, sendo um Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele se inclina para mim, para você, pó da terra, carne, humano, falho, limitado. Ele sendo Deus, Ele se inclina para ver a terra, para assistir aquilo que os filhos dele estão fazendo, para ver e para observar o que está se passando aqui nesta terra. O Senhor nesta tarde está dizendo: ei, o teu clamor, o teu gemido está subindo, está sendo observado por Ele. Às vezes, irmãos, a gente fica tão preocupado em uma câmera e às vezes fica um pouco constrangido, mas a verdade é que 24 horas por dia o Senhor está te observando, o Senhor está te vendo, o Senhor está contemplando, o Senhor está vendo tudo que você faz para a obra do Senhor, tudo que você tem semeado na obra do Senhor, todo o teu choro, todo o teu gemido, toda a tua lágrima, tudo que você tem passado, Ele tem visto, Ele tem ouvido, Ele se lembra e Ele te conhece, e mais do que isso, Ele desceu por causa do gemido e do clamor do povo. E eu quero crer que nesta tarde, se põe em pé em nome de Jesus, e eu quero crer que nesta tarde o Senhor desceu a este lugar através da sua palavra, através do Espírito Santo, para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu gemido, para ouvir o teu pranto, o teu lamento, a tua oração. Eu quero te convidar a passar aqui na frente e nós vamos orar, irmãos. Eu sinto algo profético nesta tarde, neste lugar. Eu te convido a passar aqui na frente. O irmão Nemoel vai louvar ao Senhor. Enquanto você vem se aproximando, mas vem crendo que Jesus pode fazer aquilo que você está a pedir. Vem crendo que o Senhor pode solucionar o teu problema. Vem crendo que o Senhor pode te responder ainda hoje. Vem crendo que o Senhor pode salvar a tua família. Vem crendo que o Senhor ainda cumpre promessa. Vem crendo que o Senhor ainda tem renovo para a tua vida nesta tarde. Com gemidos que palavras não podem explicar, esse hino é muito leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido
coração. A Jesus a ti confesso. Às vezes ninguém sabe, irmã Não Simone, dá pra viver, mas Ele sabe. sem Ele nunca te sentir a abandonou, tua mulher. presença. Ele nunca te deixou. Eu sei, Ele está contigo lá no teu lar. sou Ele está eterno contigo na obra que Ele te colocou. dependente, ser humano tão Aleluia. carente. Aleluia, Estou de Senhor. novo aqui Aleluia, e quero Senhor. ter Glorifica o teu nome neste lugar, Senhor. ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu está neste lugar. Oh, aleluia. Irmã, você que chegou aqui, essa irmã, oh minha querida, o teu clamor tem chegado diante da presença dEle. Muitas vezes não saem palavras da tua boca, mas não tem problema. Ele escuta, Ele te ouve, Ele entende. E é Ele que faz. Nunca foi você, sempre foi Ele. Então descansa o teu coração nesta tarde, descansa. Lança diante dEle toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, deixa o Espírito Santo te tocar nesta tarde. Deixa o Espírito Santo renovar a tua vida. Há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo você não fala em mistério? Há quanto tempo o Senhor não te toca? Ele está dizendo nesta tarde: ei mulher, ei homem, eu continuo mesmo. Eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor da tua vida. Eu sou o Senhor que te guardo. Eu sou o Senhor que cuido de ti. Eu, Senhor, que estou contigo. Eu sou o Senhor que sou o Senhor na tua vida. Saia do lugar de Senhor, porque Ele é o Senhor da tua vida. Você é servo, você é servo. O Senhor é Ele. Deixa o Senhor tomar a frente deste problema. Deixa o Senhor tomar a frente dessa situação. Ei, nesta tarde o Senhor está dizendo: não saiu uma palavra da tua boca, mas o teu coração está gritando, o teu coração está gemendo, sussurrando, dizendo: Senhor, e a promessa? E a promessa? E a promessa? Irmão, a promessa dele é fiel e ela é verdadeira. Ele nunca mentiu. Ele é Senhor. E tudo aquilo que Ele falou a teu respeito vai se cumprir, porque Ele é Senhor. Ele é o mesmo. De eternidade em eternidade Ele é Deus. Oramaia, chouriamaia, uribicai, dorima, chouriamanda. Deixa o Espírito Santo te pegar. Deixa o Espírito Santo te renovar. Deixa o Espírito Santo encher a tua alma nesta tarde. Oh meu Deus, do céu do Senhor desceu aqui, Senhor, na cidade de Uruguaiana, na Igreja Assembleia de Deus. A tua presença está aqui. A tua presença está em nosso meio. Pai, Tu és Senhor. Nada que nós temos te impressiona, mas uma coisa te impressiona: o nosso coração, a nossa sinceridade. Nosso dinheiro não te impressiona, o nosso carro não te impressiona, o nosso estado não te
te impressiona, mas um coração contrito, quebrantado, sincero na tua presença, isso te atrai, isso chama a tua atenção. Pai, eu oro por famílias aqui representadas. Mulher, para de acreditar que o Senhor falhou contigo. Ele nunca falhou, irmão Joabe. Ele é fiel, Ele vai salvar. Se Ele falou que disse, Ele vai fazer, Ele vai abrir aquela porta que você achou que o homem fechou. Ele diz assim: eu abro a porta que eu abro, homem nenhum pode fechar, e a porta que eu fecho, não adianta bater, não adianta, Ele fechou, está fechado. Mas nessa tarde Ele está dizendo: eu estou abrindo porta aqui, eu estou abrindo porta aqui, isso não vem das tuas obras, hein? Você é ingênuo, não é das tuas obras, é pela graça, é por misericórdia, é por bondade, é por favor, porque Ele é Senhor. Pai, eu oro, Senhor, por espírito de enfermidade, espírito de tristeza que está no corpo desta mulher, em nome de Jesus. Pai, dá uma libertação completa para ela agora. Toca, Senhor. Ela não sabe, mas é o teu Espírito, tocando, é o teu Espírito sarando, é o teu Espírito tirando tudo aquilo que é para ser tirado. Pai, eu oro, Senhor, pela tua obra neste lugar, e o teu nome está sendo glorificado. Você tem que entender, fui eu quem te escolhi, fui eu quem te chamei. No meio da batalha não te deixarei, porque um pai de verdade não esquece o filho. Você tem que entender, sou Deus quem no deserto andei com a multidão, que transforma a água em vinho e multiplica o pão. Sou eu quem te seguro firme em minhas mãos. Sou o Deus de Abraão. Oh, glória a Deus. Deus seja louvado. Quantos estão felizes com Jesus? Dá o melhor glória a Deus que você pode dar. Como disse a irmã Miriam, este lugar está cheio da glória de Deus. Está cheio da glória de Deus, irmã Silvana, irmão Leonardo. Estava vendo os irmãos aqui, os irmãos lá atrás, sentindo a presença de Deus lá na porta, irmã Angélica. Deus está aqui nesse lugar. Quem está nos acompanhando pela internet também está sentindo a presença de Deus. Deus seja louvado aqui essa tarde. Irmãos, irmãs, Deus seja louvado pela sua vida que veio aqui essa tarde. Eu já tenho um agradecimento aqui, que agradeço a Deus Todo-Poderoso pela minha filha Cláudia, que melhorou muito em seu relacionamento. Aí nossa irmã dando testemunho e agradecendo ao Senhor. Irmãos, Deus seja louvado. Eu quero rapidamente, segure um pouquinho, eu quero agradecer a irmã Janaína. Muito obrigado, irmã Janaína, por mais uma vez estar ministrando e sendo um canal de bênção para nós aqui. Deus abençoe. Também a nossa irmã Débora, que esteve louvando a Deus. Deus te abençoe, Débora, em nome de Jesus. O irmão Nemoel, que também esteve cooperando, irmã Ana Paula. Deus abençoe a cada irmão que veio aqui essa tarde. Irmãos, eu pedi para você segurar um pouquinho, porque hoje nós temos uma lista aqui de muitas pessoas que pediram oração quando eu estava vindo para a Tarde da Bênção. Inclusive, pessoas que são aqui da Tarde da Bênção e que hoje não puderam vir. E eu vou deixar o pedido aqui, em favor da irmã... do meu filho Miguel, primeiramente, né, que a Aline inclusive não pôde vir porque em função do Miguel, que está bem gripado. Eu peço que os irmãos, quando lembrar, orem pelo Miguel em nome de Jesus. Também a irmã Nilza Rios, tá bom? Ela pede oração, também precisa de um milagre, então ela pediu essa oração, também Deus venha abençoar. A irmã Betânia, como já foi citado aqui também, que Deus abençoe. A irmã Maria também, que está em volta de médico, sempre está aqui conosco, e hoje também mais uma pessoa que não pôde estar aqui. São algumas pessoas que pediram oração, e que os irmãos, a irmã Patrícia, também o irmão Lucasinho e o irmão Felipe, que são dois guerreiros nossos aqui, né, Nemuel, também não puderam vir, porque
porque estão lá no presídio fazendo uma obra e pediram oração também. Então, quando os irmãos forem orar, lembre de estar orando por esses irmãos, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar através da sua oração, tá bom? E quinta-feira que vem, às 15 horas, tarde da bênção, né? Deus vai se manifestar mais uma vez, e com certeza esses irmãos aqui que estão em volta de médico, de fisioterapia, de cirurgia, possivelmente já vão estar aqui dando testemunho e dando glória a Deus junto conosco, tá bom? Então levanta sua mão para cima e vamos nos despedir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Deus abençoe a cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Volte com a bênção de Deus para a sua casa, em nome de Jesus.